poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais uma edição. Estamos aqui com Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, apresentado por mim, Natsan Matias, e comentado pelo pastor Augustus Nicodemos, que é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, como já foi dito, e estamos aqui no estúdio do Seminário Presbiteriano Brasil Central, preparando mais um programa para você. Agradecemos aos nossos irmãos, ouvintes e parceiros neste programa, uma vez que ele tem sido veiculado através de outras emissoras e outros meios que as pessoas pedem para que a gente autorize, então, o uso do programa. Agradecemos ao Arthur Mendes, que tem postado e tem veiculado na Rádio IPB, ao Uriel Lima, que organiza os nossos programas ali no YouTube. Pastor. Eu quero usar as suas palavras, Natsan, fazê-las minhas, em gratidão a todo esse pessoal que permite que o programa seja transmitido e que alcance tanta gente, não é? Graças a Deus pela equipe que está por detrás, e também agradecemos a você, querido ouvinte, que nos dá a sua audiência e que é a razão maior realmente do nosso esforço e do nosso trabalho aqui. Nossa expectativa é sempre que Deus use esse programa para abençoar a sua vida. Então vamos lá a mais um tema no programa. Não é incomum que, diante de alguma dificuldade, as pessoas acabem lançando mão à mentira para saírem de algum sufoco ou algum constrangimento. Isso, de acordo com os noticiários e também o depoimento dos próprios envolvidos, foi o que fizeram, então, eles, os nadadores americanos, eles mentiram para não assumirem os seus deslizes. Alguns usam a mentira para, segundo eles, não causarem um mal maior. No tema da mentira, vamos falar algumas verdades no programa de hoje. Pastor Augustus Nicodemos, a Bíblia afirma que o diabo é o pai da mentira, mas parece que as pessoas não entendem muito bem essa afirmação de Jesus em João 8,44. Sim. Não é incomum que usem do artifício da mentira até tentando justificar alguma vamos fazer assim, porque senão acaba causando uma situação, tendo como base esse caso de repercussão mundial. Como é que nós devemos encarar a mentira e em que caso ela pode ser justificável, né? Certo. Natsan, primeiro é lamentável, né, o caso aí dos atletas, né, americanos, e é uma pena que eles recorreram a esse expediente aí. A mentira é bastante comum no meio da humanidade, né? Tem gente que mente com a maior facilidade, vive num mundo de mentira, a ponto de que ele mesmo acredita nas mentiras que ele conta, né? Como se fosse a mais pura verdade. A mentira faz parte da nossa natureza decaída, corrompida, e a Bíblia diz, né, você leu o texto aí corretamente, que o diabo é o pai da mentira. Isso significa que o diabo foi o primeiro mentiroso. E essa mentira está lá registrada na Bíblia, no livro de Gênesis, quando o diabo, na forma de serpente, aproximou-se do primeiro casal e mentiu, dizendo que se eles desobedecessem a Deus, na verdade eles conheceriam o bem e o mal, seriam iguais a Deus, não é? Deus tinha dito que eles morreriam se desobedecessem, mas o diabo foi lá e mentiu. E com essa mentira ele conduziu ou tentou os primeiros seres humanos a desobedecer a Deus e fazer o que é errado, né? Por isso que o diabo é chamado o pai da mentira. Ele foi quem primeiro se utilizou da mentira como instrumento de destruição e para alcançar os seus próprios fins. A Bíblia, consistentemente, Nathan, do começo ao fim, ela condena a mentira. A mentira é falsear a verdade, é você deixar de dizer a verdade, contar a verdade em parte, ou contar alguma coisa dando uma ênfase distorcida. Né, enfim, é toda maneira de expressão em que a verdade não é colocada em toda a sua inteireza e de maneira muito clara, não é?
Eu gostaria aqui, Nathan, de lembrar o que diz o Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana do Brasil a respeito da mentira. Os catecismos são bem didáticos, viu? Eles ajudam a gente a compreender determinados assuntos. Aqui, por exemplo, nesse Catecismo da Igreja Presbiteriana, tem a pergunta 143, qual é o 9º mandamento? E a resposta é que o 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está citando aqui Êxodo capítulo 20, verso 16. E, de fato, esse é o 9º mandamento, né? Que proíbe que a gente diga alguma coisa falsa contra o próximo. E aí, o catecismo pergunta, quais são os deveres que são exigidos nesse mandamento? E olha só a resposta, Nathan. Os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo. Ou seja, não é só a mentira. Deus não proíbe somente que nós mintamos, mas Ele quer que a gente conserve e promova a verdade, que guarde a boa reputação do próximo, né? Que zele pela boa reputação, ou seja, está proibindo a calúnia, a difamação, a injúria. Ele diz aqui também que é dever do cristão evidenciar e manter a verdade e de coração sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça e em todas mais coisas quaisquer que sejam. E também é que nós devemos considerar com carinho e com amor os nossos semelhantes, amar o semelhante, se regozijar pela boa reputação dele, nos entristecer quando eles caem, mostrar franco reconhecimento dos seus dons e talentos, defender a inocência deles, receber boas informações a seu respeito e rejeitar a maledicência, rejeitar a lisonja, a calúnia, prezar e cuidar da nossa boa reputação, não é? E defender a boa reputação quando for necessária, cumprir as promessas lícitas, empenhar em praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Ou seja, não é somente não mentir, não é? Mas pelejar pela verdade, lutar pelo estabelecimento da verdade, pela verdade em nós e no nosso próximo, né? Zelar pelo nome do próximo, pela boa reputação do próximo, rejeitar fofoca, calúnia, fuxico, maledicência, injúria contra o próximo, não é? Conceder o direito da dúvida, o amor, né, cristão e a caridade antes de começar a aceitar o que se fala do próximo. Aí a próxima pergunta aqui no catecismo é a pergunta 145. Quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? O mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, o que é que esse mandamento está proibindo? Ele diz aqui, tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público. É proibido o testemunho falso, subornar testemunha falsa. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Suborno, né? De testemunha. E tem gente se dando mal com isso aí. Isso. Aparecer e pleitear a favor de uma causa má, resistir à verdade, passar a sentença injusta, chamar o mal de bom e o bom de mal, não é? Recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, falsificar a assinatura, suprimir a verdade, ficar calado diante de uma causa justa, nos manter tranquilos quando a iniquidade demanda uma repreensão de nossa parte ou que denunciemos outra pessoa, falar a verdade de maneira inoportuna ou com malícia para um fim errôneo, perverter a verdade em sentido falso ou proferir a verdade de maneira duvidosa e equivocada para prejuízo de alguém, falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerariamente ou asperamente, com parcialidade, interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos de outro, adular, vangloriar, elogiar ou depreciar demasiadamente nós mesmos e outros em pensamentos e palavras, agravar as faltas menores, encobrir, desculpar, atenuar os pecados quando chamados a uma confissão franca, descobrir desnecessariamente as fraquezas de outro, levantar boato falso, receber e acreditar em maus rumores,
tapar os ouvidos a uma defesa justa, suspeitar mal, invejar e sentir tristeza quando alguém é favorecido, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém. Nossa, a lista é grande aqui, ó. Prejudicar pelo desprezo escarnecedor, admirar excessivamente alguém, quebrar promessas legítimas, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama ou não impedirem outras pessoas que tais coisas aconteçam até onde pudermos. Tudo isso é proibido naquele mandamento, não mentirás. Não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Ou é. seja, né, isso cobre toda a existência humana. A mentira é um dos pecados mais graves porque atenta contra Deus, porque Deus é verdade. É isso que ia dizer, ele não favorece, né? Então a lista tem que ser bem detalhada, bem detalhista, uma vez que parece que a gente acha que os pecados mais graves, aqueles pecados mais graves, obviamente, com relação à crueldade, né? Obviamente, mas assim, parece que fuxico, essa coisa toda de bajulação não se... O pessoal não se conscientiza da gravidade. Nas listas de pecados que há no Novo Testamento, e são muitas, a mentira aparece ao lado de homicídio, de imoralidade, de adultério. Que acaba sendo a raiz enfim. Por trás de tudo isso, você vê realmente o falsear a verdade. Mas você tinha outra coisa aí também, né? Eu estava lembrando, e até comentei antes, que há pessoas que conseguem achar na Bíblia alguma justificativa da mentira. Por exemplo, dizem, Deus abençoou a mentira das parteiras. No caso lá do Egito. Do Egito, né? Quando elas foram ordenadas a matarem os recém-nascidos e elas não fizeram isso. Isso é um uso indevido, Natsan. Elas mentiram, foi mentira mesmo, não deixou de ser mentira. Só que no caso, Deus teve misericórdia delas por conta da situação em que elas estavam. Isso não faz delas uma mentira menor. Né? É mentira mesmo. Mesmo o caso de Raabe, quando protegeu os espias e mentiu dizendo que eles foram por outro caminho, foi mentira do mesmo jeito. Ela era uma pagã, não é? Mentirosa por nascimento, por educação e tudo mais. Foi o artifício que ela usou. Não quer dizer que ela não pecou, né? Ela errou. Né? Mentira é mentira e sempre é. Não há circunstância que alivie. Então, mentira deve ser tratada como tal. Então, que no caso Deus abençoou, foi a intenção delas de salvar o povo, né? Não especificamente a mentira em si. Há situações, Natsan, em que Deus, na misericórdia dele, ele releva a desgraça humana, a miséria humana, porque ele tem como objetivo cumprir um propósito maior. Isso não quer dizer que o agente humano ele seja menos culpado. Vamos imaginar, a morte de Jesus estava planejada desde o início por Deus. Certo. Só que o que levou à morte de Jesus foi exatamente a mentira, a traição e o ódio e a cobiça dos judeus. Deus cumpriu o propósito que ele tinha. Entretanto, os judeus eram responsáveis, eles foram considerados culpados, não é? Então, eu tenho certeza que Raabe pecou, as parteiras pecaram, e quem mente peca. Agora, cabe a Deus, na sua soberania, e ele é soberano, ele agir como ele quer nesses casos. Certinho. Gente, nós ficamos por aqui, então, com o programa de hoje, que tratou deste assunto. Foi extenso, você pode procurar a Confissão de Fé de Westminster. Um catecismo maior. Exato, desculpe. E há várias perguntas com relação a todos os mandamentos ali, qual é o mandamento, qual é o pecado a ser evitado de cada um deles, aí você pode ler essa lista longa lá e pensar e até estudar com outras pessoas sobre esses pontos aí. Isso aí. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência e falemos sempre a verdade em amor. Amém. Até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.